Excelente. Bom, você ficou famoso aí por ter o maior QI do Brasil, né? Inclusive você apareceu no Fantástico, não foi isso? Em 2005. Então conta um pouco aí da sua história. Na verdade, eu fiquei famoso mais pelo Amoedo, que tem divulgado muito, né? Do que pelo Fantástico, que já está há muito tempo. Renata Amoedo, Renato 38. Renata Amoedo, que tem divulgado muito, falado muito, né? Em todas as e você conversou também com o Alexandre Costa também. O Alexandre Costa também. Né? Agora a gente foi na Carol Dias agora há pouco, a gente veio de lá agora há pouco. Então, a pergunta, perdão. Conta um pouco aí da sua história. Como é que os seus pais descobriram que você tinha um QI, assim, uma inteligência bem acima do normal? Como é que é a história? Seus pais devem ser muito inteligentes também, né? Meu pai, eles ambos tinham hiprimnésia, eles tinham uma facilidade muito grande para memorização. Meu pai conhecia áreas, distâncias, muitas características das cidades brasileiras, mas ele só estudou até a segunda série do primário, né? Na época era equivalente ao primário. A minha mãe era professora de primeira a quarta série. Meu pai ele foi engraxate, caminhoneiro, ajudante de mecânico. Né? Veio de uma família bastante simples. Mas meu pai era extremamente inteligente. E a minha mãe tinha uma memória também, ambos, né? Tinham memórias muito boas. Com relação à minha infância, como é que eles descobriram, foi até meio engraçado, porque eu, quando era criança, usava umas roupas de boiadeiro, com uma bota, uma botinona, e eu tinha um cabelo loirinho, encaixado, parecia anjinho, né? Aquele estereótipo de anjinho. E as pessoas passavam a mão na minha cabeça, ai, que criança bonitinha. Alguns falavam, que menino ou que menina bonitinho, que menino bonitinho. Eu falava, pô, estão me tratando que nem criança, não gosto disso. E eu chutava a canela das pessoas, né? E a minha mãe falava, essa criança tem um problema, tem que levar num psiquiatra, num psicólogo. Aí levaram para ver se eu tinha algum problema e descobriram que, na verdade, eu tinha um QI muito alto, né? Quando eu tinha 3 anos, eu tinha idade mental de 9. E aí depois, voltei a fazer exame depois com 17, depois voltei a fazer na Sociedade de Alto QI, depois, enfim, aí foi... Mas a descoberta foi quando eu tinha 3 anos de idade, né? Por uma anomalia, assim, de comportamento, um sociopata, né? Um assassino, praticamente. Então, foi mais ou menos assim. E na escola, como é que foi seu desempenho? Aqui o Brasil não tem escola para gente super inteligente, igual nos Estados Unidos, né? Tem bem poucas. Nos anos 70, nos Estados Unidos, tinha 1.200 instituições para crianças superdotadas. No Brasil, teve uma do João Carlos de Gênio, do Colégio Objetivo, né, da Unip. Tá. Ele chegou a criar um programa, agora quem está à frente é o Fábio Romeu, né? Mas foi o João Carlos de Gênio, ele faleceu acho que ano passado, retrasado, né? E o de Gênio criou um programa para crianças, o próprio de Gênio ele tinha 150 de QI, né? Então ele criou um programa para crianças superdotadas e tal, mas esbarrou em várias dificuldades do MEC, porque tinha muita burocracia. Ele não conseguia, por exemplo, que as crianças fossem aprovadas para... Se a criança tinha conhecimento para entrar na 7ª série, mas ela estava na 2ª, ela não podia pular da 2ª para a 7ª. Ela tinha que fazer simultaneamente. Ela podia continuar fazendo a 2ª, podia fazer a 7ª também, mas ela não podia deixar de fazer também a 2ª simultaneamente. Uma coisa completamente sem sentido. Não faz o menor sentido, né? Então ele ficou durante algum tempo com isso e depois acabou interrompendo. Tinha o Daniel Antipoff em Minas Gerais, mas eu não conheci detalhes desse Daniel Antipoff. E que eu saiba, durou pouco tempo também. O do Gênio durou acho que uns 5 anos, mais ou menos, né? Durou uns 5 anos e depois acabou interrompendo. E acho que não tem nenhum atualmente, assim, bem estruturado, que funcione. Mesmo o de Gênio, se dependesse dele, funcionaria bem. Mas por limitações do MEC, acabou não conseguindo, né? Gerar resultados consistentes como nos Estados Unidos, em Israel, na Tailândia, na China. A Tailândia também acabou interrompendo. China e Índia foram 2 países que desde os anos 70 começaram com esses programas e estão colhendo os frutos agora, né? Quer dizer, aquelas crianças se tornaram profissionais altamente capacitados, que depois contribuíram para uma nova geração também altamente capacitada, e isso repercutiu na educação, na ciência, na cultura, na tecnologia, na economia, na qualidade de vida de um modo geral, e agora são 2 potências, né? E emergentes. E o Brasil, além de o próprio Estado não fazer, ele dificulta que tome iniciativa privada de fazer, né? Criam dificuldades. Então, você perguntou minhas notas, né? Minhas notas foram boas em matemática e física. Eu não me interessava muito por nada, né? Mesmo matemática e física eu não estudava, mas eu aprendia rápido, então eu acabava tirando nota. As outras disciplinas, por exemplo, história é uma coisa que me interessa muito, história da ciência. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornet, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789, então vai estar lá
Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão, também um livro muito citado na França, melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa e por um preço acessível, e ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Depois que eu era adulto, que eu descobri, só na idade adulta, comecei a perceber que eu gostava também de história de modo geral. Porque as aulas de história em si era decorebada, memorizar e repetir, além da quantidade de informações erradas, né, que você sabe muito melhor do que eu, a quantidade de informações erradas que eles empurram na escola. Então, assim, minhas notas não tinham nada de especial. Em matemática e física eu ia bem, as outras disciplinas, redação também eu ia bem, as outras disciplinas eu tirava o suficiente para ser aprovado, né? Faltava estímulo, né? Não tinha uma escola voltada para isso, né? O seu teste de QI deu 230, é isso? Quando eu fiz o teste com 3 anos de idade, eu tive idade mental de 9. Então, aplicando a fórmula de Binet para converter divisão da idade mental pela cronológica, multiplica por 100, daria 300. Só que aí conduzia o padrão 24. Isso é para crianças. Quando converte para adultos, teria que usar o padrão 16, então daria 233,3. Né? Só que não são apropriados esses testes para avaliar acima de 70 a 130. Os testes de QI funcionam razoavelmente bem. Eles têm uma acurácia boa, têm uma validade de construto boa, eles são apropriados. Acima de 130, eles já não funcionam muito bem. A característica que eles medem não é propriamente inteligência e a dificuldade das questões também não é compatível com o nível que eles tentam medir. Então, ali esbarra meio que num teto. Aí tem outros testes, por exemplo, a Microsoft, a IBM, o Google, eles criam os próprios testes deles que vão até 150, 160. Né? Então, esses já cobrem mais de 99,9% da população. Os testes aqui tradicionais cobrem 95%, né? Esses chegam a mais de 99,9%, mas também acaba esbarrando no limite de 170, né? Um pouco menos, 150 a 160. Aí tem as sociedades de alto QI, que tem testes mais difíceis, né? E que preservam uma validade de construto razoável até cerca de 170, 180. Acima de 180, praticamente não tem teste apropriado, então tem que fazer a estimativa com base em produção intelectual. E em 2004, o Baron-Yonter, que é presidente de uma sociedade de alto QI para pessoas com QI acima de 180, ele estimou meu QI em mais de 200. Ele não estimou um valor específico, né? Ele estimou mais de 200. Então, quer dizer, tem esse score da infância, de 233, tem uma estimativa do Baron-Yonter, tem uma estimativa do Alexandre Maluf também, que ele foi membro de várias sociedades com QI acima de 180. Ele estimou em 177, só que ele estimou o QI da Marianne Fossevich, que foi registrado no Guinness Book de 86, como tendo o QI mais alto do mundo, como 228, ele também estimou o dela em 177. Então, quer dizer, a escala que ele estimou, o meu estaria no mesmo patamar do da Merlin, que era 228. Né? Então, aí depende do... Depende também dos critérios. E aí, com a idade, altera? O QI, supostamente, ele é estável ao longo da vida. Né? O que varia, na verdade, é a inteligência. Uma criança de 10 anos é mais inteligente que uma criança de 5. E assim sucessivamente, até mais ou menos os 16, 17, começa a estabilizar. É uma curva, né? Eu mandei um gráfico, se quiser mostrar o gráfico. Vamos colocar os gráficos. Que mostra a evolução da idade, é um outro gráfico. É o gráfico que tem várias curvas. Isso, esse aí. Então, aí representa a evolução da idade desde da fecundação, ali embaixo, na fecundação, né? E até a idade está medida desde da suposta fecundação, a estimativa de fecundação ao longo da vida. Então, mais ou menos aos 25, 30, entre 25 e 30 anos, a maior parte das pessoas alcança o máximo e depois começa um declínio lento. Tem um crescimento bem rápido da infância até mais ou menos
O crescimento é mais rápido até os 16, 17. Depois vai reduzindo a aceleração, vai desacelerando até mais ou menos os 30, depois estabiliza e depois tem vai uma redução. Caindo suavemente. Você percebeu um decréscimo? Percebi na memória. A memória, senti bastante diferença nos últimos... Até os 45, dos 45 aos 50, até os 45 eu não sentia diferença. Eu memorizava com mais ou menos a mesma habilidade que eu tinha aos 25, 20, eu tinha aos 45. Dos 45 para os 50 eu comecei a sentir uma redução na memorização. Eu não notei, não teria que fazer alguma métrica para avaliar, né? Eu não conheço nenhuma métrica que possa avaliar isso. Mas para a capacidade cognitiva eu não percebi declínio, mas na memória eu senti nitidamente uma dificuldade maior para memorização e de lembrar de fatos antigos também. Eu continuo me lembrando razoavelmente bem, assim, os mais antigos eu me lembro melhor até do que os mais recentes, né? Então, isso dá para notar. Partidas de xadrez, eu conseguia, por exemplo, eu jogaria, sei lá, talvez 100 partidas de xadrez relâmpago e depois reproduziria todas elas de memória no dia seguinte ou na semana seguinte, sem muita dificuldade. A última vez que eu fiz isso, já tinha 48, 49, foi quando foi o Alex. Você lembra quando foi o Alex e o Ace lá em casa a última vez? Uns 2 anos. Aí joguei umas 15 partidas e depois reproduzi no dia seguinte de memória. Quer dizer, tive dificuldade para umas 15, que eu não teria dificuldade quando eu tinha 25, 30. E foi uma quantidade bem menor, né? Conseguiria jogar, por exemplo, 100 e reproduzir 100. E no caso, para reproduzir 15 já foi um pouco difícil para mim. Então ainda tá boa, mas bem menos do que era antes. Mas é o que é esperado, né? Não é uma coisa assim anormal, né? Pois é. Agora, uma outra questão. A inteligência, assim, ela tem especialidades? Por exemplo, gente que é só boa em humana, gente que é só boa em exatas ou em determinadas áreas? Ou o exame de QI não mede isso? Os testes de QI, eles medem... Depende, tem muitos testes, tem mais de 500 testes de QI diferentes, né, no mundo. Alguns são mais focados em inteligência abstrata, outros em inteligência espacial, outros verbal ou não verbal, outros aritmética, enfim, tem uma variedade de testes com focos diferentes. Mas tem o Charles Spearman, ele fez um estudo em 1904, que ele verificou se havia uma característica geral que estava presente em todos os diferentes testes, em todos os diferentes instrumentos psicométricos para avaliação de nível cognitivo. E ele constatou que havia cerca de 85% de um fator comum em todos eles, que ele chamou de fator G, né, que seria o equivalente mais ou menos à inteligência geral, que ele é aplicado em praticamente todas as áreas. Então, tem habilidades específicas, né? E aí depois veio a teoria do Gardner e do Guilford. O Guilford, ele falava que havia 120 tipos diferentes de inteligência. E o Gardner, 7 e depois 8 tipos de inteligência. Na verdade, não são nem tipos de inteligência, são tipos de talentos, né, que são componentes da inteligência. E o Gardner, ele achava que não havia correlação, mas foi feito um estudo, já se sabia até que não havia, mas só o Gardner que achava isso e as pessoas que estavam ligadas a ele. Mas desde 1904, que se sabe que todas as variáveis estão correlacionadas. Tem um fator geral principal, né, que é o fator G. Depois tem um fator secundário. O que significa esse fator G? Um teste que tem uma saturação de 85% de fator G, quer dizer que o primeiro fator, que é o fator G, ele explica 85% da variabilidade das capacidades diferentes intelectuais, né? Quer dizer, o primeiro fator ele já representa 85% do conjunto da inteligência geral. O segundo fator, somado com o primeiro, já dá uns 92%. Se somar os 3, vai dar uns 97%. Então, quer dizer, 3 fatores já explicariam 97% do conjunto das habilidades intelectuais. Então, a ideia do Gardner de que pode existir 7 ou 6 ou 8 tipos de inteligência... Dá um exemplo dessas 7 ou 8 inteligências aí. Ele fala de sócio... interpessoal, intrapessoal. Que é o que se fala de inteligência emocional, ele vai por esse lado, usa essa expressão ou não? A emocional é do Goleman, né? Também, essas teorias, elas são meio esotéricas, elas não são bem fundamentadas, não tem verificação empírica, né, científica de que elas têm algum significado. No caso do Gardner, houve uma tentativa de verificar e o que se verificou foi o contrário, foi que não é como ele acreditava que fosse. Não existem essas 7. Podem até existir essas 7 características cognitivas, mas elas têm um peso muito pequeno. Você tem uma principal que tem 85% do total. Se você pega as 2 primeiras, já dá uns 92%. As 3 primeiras, quer dizer, aquelas últimas, tipo as 4 últimas... São irrelevantes estatisticamente. Todas elas vão representar 3% da variabilidade, né, que é explicado pelo total da inteligência. Então, e outra coisa que não tem, o nome que ele dá para essas variáveis não são necessariamente... Ele dá um nome meio que arbitrário, não é que exista realmente aquela característica que ele está atribuindo um nome, né? Então você tem uma característica que você pode chamar de inteligência intrapessoal ou interpessoal, mas o que significa exatamente isso? Não tem um significado claro. E não se sabe também, por exemplo, tem um fator que é medido estatisticamente que ele correlaciona com esse nome que ele deu.
mas não se sabe exatamente o que é. É simplesmente uma convenção que aquele nome que ele deu está associado àquele fator, mas nem tem uma definição, uma conceituação clara do que é aquele nome. Então tem uma parte da psicometria que é bem fundamentada estatisticamente, cientificamente, e tem uma parte que é esotérica, essa parte das inteligências múltiplas, né? Do Goleman, que fala da inteligência emocional, que não é a mesma coisa do Gardner. O Gardner, ele fala de 7 ou 8 tipos de inteligência, mas que não inclui essa emocional, seria uma combinação de algumas delas, né? E o Goleman, que fala da inteligência emocional. Inclusive, quando o Goleman fez o trabalho dele para validação de que existia alguma coisa que ele podia chamar de inteligência emocional, ele fez correlação com os testes de QI. Quer dizer, ele dependia de que os testes de QI fossem válidos para que os testes de inteligência emocional fossem válidos. E no fim das contas, o que se verificou é que, na verdade, o que eles mediam não era uma característica cognitiva, e sim uma característica de tentativa de burlar o resultado do teste. A pessoa, numa entrevista para emprego, ela dava as respostas que ela achava que o examinador gostaria de receber para ser aprovada. Ah, tá. Então, porque teste aqui você não tem como fingir que acertou uma questão de matemática. Não tem como fingir. Agora, na inteligência emocional é muito fácil de fingir. Então, o que ele constatou é que, no fim das contas, não foi o próprio Goleman que constatou, mas estudos posteriores mostraram que inteligência emocional, na verdade, não tem muita utilidade. Ela é facilmente burlável, né? Já o teste de QI é muito mais difícil. Embora haja também, tem testes que estão vazados na internet, por exemplo. Então, eles encontram a resposta na internet, dá para burlar também. Mas no caso do Goleman é mais fácil ainda, nem precisa de pesquisar a resposta para... É interessante isso aí de burlar. Bom, mede uma certa esperteza da pessoa, né? Então, uma certa perspicácia, né? De compreender o entrevistador e ir para o caminho mais conveniente. O problema é que ele vai estar medindo uma característica cognitiva e não uma característica personológica de se ele está adequado para aquele cargo. E se ele sabe mentir bem, né? Quer dizer, se a função dele for essa, funcionou, né? Então, curioso isso daí. Pois é. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.